Olá, boa tarde, como vai? Hoje voltar a falar aí no assunto que eu tratei no vídeo anterior, que foi sobre o invisível, né? Que inclusive o rapaz, ele comentou que não entendeu, só que ele não explicou, se ele não entendeu o que eu expliquei, ou se ele não entendeu como é que esse invisível atua na nossa vida, né? Então, se ele não entendeu como esse invisível atua na vida, basicamente ele faz parte, né? Já mostrou como parte desse invisível, do quanto isso faz a diferença, né? Então, eu comentei basicamente daquilo que a gente tem a construção de degraus, né? Que são pouco a pouco, e às vezes a gente não percebe na nossa urgência de querer as coisas muito rápido, positivas. Às vezes a gente não vê o quanto, né, atua esse invisível no nosso dia a dia, se a gente tiver um pouco mais de paciência, né? E também às vezes a gente, quando vê, não está com aquele corpo que a gente deseja, não está com aquela conta bancária que a gente deseja, porque o invisível que sai, né, o dinheiro que a gente gasta no dia a dia, a gente não tem o controle financeiro e a gente não vê o quanto isso nos consome. A gente não tem o controle alimentar e a gente não vê o quanto isso nos engorda, né? Então, quando a gente passa a ter consciência sobre a nossa vida, a gente passa a dar valor nesses pequenos detalhes, que essa construção diária faz a diferença lá, né? Em alguma parte da vida, seja agora ou seja principalmente, né, no final da vida de alguém. Você já se pegou, né, dizendo de alguma pessoa na sua vida: eu devia ter feito tal coisa. Então são coisas que às vezes a gente não dá valor, e lá na frente a gente vai perceber o quanto fazia ou faria a diferença se a gente tivesse feito, né? Então comece a prestar atenção, porque hoje você é construção desse invisível, né, que vem sendo construído desde sua infância, né, que a gente tem muito resultado da nossa infância, porque ali nossas crenças foram sendo criadas. Crença, não estou falando religiosa, não estou falando nada no sentido de religião, mas crença, aquilo que eu creio, aquilo que você crê. Então, quando a gente criança, era esse invisível atuava muito mais forte ainda, porque se você olhar hoje, não importa a idade que você está hoje, se você ainda é criança, se você tem 70, 80, 90 anos, desde que você tenha ainda a memória, né, daquilo que você passou, ou não necessariamente tem, mas você tem consciência do que em que ponto da vida você está, seus resultados atuais tem muito a ver quando a gente era criança, né? Então isso reverbera até hoje, em menor ou maior grau, né? Porque às vezes você vai ter uma alergia hoje em dia de alguma coisa, provavelmente tenha sido adquirido na infância, ou quem sabe na barriga da sua mãe. Você tem fobia, medo de alguma coisa, então pode ter sido adquirido lá. Você tem insegurança, você tem timidez. Então várias coisas você vai adquirindo na infância, conforme você vai sendo criado e você vai reagindo e agindo em toda circunstância. Isso vai gerando a sua vida hoje. Então este é o invisível, esta é a parte que a gente não percebe, né? Então quando a gente tem atenção, a gente começa a cuidar melhor quando algo vai nos prejudicar. Então evitando aí, né, gorduras, evitando alimentar mal, evitando gastos desnecessários, comprar aquilo que não precisamos. Então a gente começa a ter este controle e né, a gente começa a ver com o tempo as coisas vão se somando e melhorando cada dia, tá bom? Então não importe qual o benefício que você pode fazer hoje, seja um exercício, seja um investimento, seja cuidar de você mesmo, de uma pessoa,
Então, não importa qual o tamanho dessa atitude, importa o fazer, né? Faça, que você fazendo com constância, lá na frente terão resultados incríveis, tá bom? Até a próxima. Se você gostou, você curte, você compartilha, que é o Manuel Santos do canal Jornada da Vida. Se você também não entendeu, comente que parte você não entendeu. Se você quer um outro vídeo, outro tema também, nos dê dicas, tá bom? E é isto. Cuide do seu consciente, porque o inconsciente ele age o tempo todo, você querendo ou não. E quando você tem consciência, cada vez mais você tem uma autoridade da própria vida. Eu não digo controle, porque controle a gente não tem nada. Amanhã a vida vira ponta cabeça e a gente perde controle, tá bom? E aí, se você querer ter controle da vida, você vai se frustrar muito. Então, muito obrigado e até a próxima. Vamos que vamos, tá bom?